Salve, salve, galera! Tudo certo com vocês? Ó, se tiver ouvindo algum barulho no fundo aí, uma criança gritando, um cachorro latindo, um martelo pregando e gente negociando, não se preocupe, tá tudo normal aí, porque a gente tá gravando em ritmo de segunda-feira, tá? Mas você tá vendo essa aula quando? Hoje, que é terça. Vamos falar aí sobre as ideologias do século XIX de novo? Vamos! Só que hoje eu não vou falar de novo sobre liberalismo, anarquismo, não. Hoje, na verdade, é para tirar uma dúvida aí, ó, em relação principalmente, desculpa, em relação principalmente às questões relacionadas ao socialismo real, tá? Então muita gente ficou aí pensando, mas é porque hoje tem uma discussão muito grande em torno da esquerda, da direita. Deixa eu falar para você então aí, ó. Só para lembrar, tá? O socialismo utópico é aquele lá do Saint-Simon, do Charles Fourier, do Robert Owen, que acabou não dando certo. Por que que ele não deu certo? Porque, infelizmente, ninguém investiu no projeto do falanstério do Charles Fourier e o do Robert Owen, porque não pensaram que a empresa também deveria ser tratada como também um trabalhador e devia ter um lucro para ela, tá? Por que é utópico? Porque ninguém sem consciência vai dividir nos lucros da empresa. No caso do científico, o científico do Karl Marx, esse aí também está dentro do século XIX, tá? Por isso que o nome é Ideologias do século XIX, mas ele tem aí um fator diferente, um fator que muda um pouco algumas situações aí, principalmente porque ele tem um método, então sabe-se cientificamente como é que vai fazer para chegar. E é aí que mora o perigo da coisa, né? Por isso que você tem que ler os clássicos, ler esses pensadores clássicos para entender o que eles querem, tá? Não estou defendendo, não estou fazendo apologia nem atacando. Estou falando que você tem que ler e entender. Então, o que o Marx propôs? Marx acabou propondo aí, ó, a seguinte ideia. As pessoas deveriam, então, conscientizar-se a partir dessa consciência de classe, da organização da classe trabalhadora, seria desenvolvida, então, essa ideia do pertencimento. Aí, dentro de uma organização político-partidária, esses indivíduos passariam a lutar, literalmente, em uma revolução do proletário e colocariam, claro, os proletários no poder, beleza? Só que aí, as ideias do Karl Marx, imediatamente no século XIX, acabaram chamando atenção na França. Então a gente já começa a entender que o socialismo real, ou também chamado de socialismo como realmente aconteceu, é esse socialismo que está dentro, na maior parte do tempo aí, no século XX, tá? Então, só que no século XIX também teve a Comuna de Paris, que depois dos processos relacionados aí às revoluções de 1830 e 1848, a população francesa ainda fica muito agitada e derrubam aí lá na década de 70, acabam derrubando o então imperador Napoleão III. E aí estabelecem um governo socialista, um governo dito socialista, o chamado então de Comuna de Paris. Quem é que estaria administrando essa Comuna de Paris? Quem estaria administrando seriam os trabalhadores. E aí, deu certo? Não durou muito tempo, não durou mais do que 3 meses, tá? O governo de Versalhes já deu um jeito de atacar essa comuna e já acabou a experiência, primeira experiência socialista no mundo, tá? Aí depois, ao longo do século XX, nós temos também a aplicação desse socialismo. E é aí que moram muitas críticas em relação a esse socialismo. Por quê? Porque você, não sei se você entendeu, não sei se você percebeu, mas quando se fala na ideia do socialismo, você tem que entender basicamente, vou voltar aqui, ó, que tem que, para acontecer essa consciência de classe, tem que ser algo natural, tem que ser algo onde a pessoa vai fazer assim, ó, eu entendi, eu compreendi como que eu devo me comportar em relação ao socialismo, e ninguém precisou forçar, ninguém precisou pôr goela abaixo, mas olha ali, ó, aí tá falando na consciência de classe, aí tá falando nessa ideia de que a pessoa precisa despertar. Qual é o problema aí do século XX? Em todos esses exemplos aqui, na União Soviética, na China, na Coreia do Norte, Vietnã, Cuba, vários países do continente americano e outros da Europa, acabou sendo implementado como? Acabou sendo empurrado goela abaixo para a população. Tanto é que isso acabou, infelizmente, dando alguns problemas nesses países. Ninguém era obrigado a aceitar. Não, os governantes acabaram
empurrando o goela abaixo, acabaram forçando essas situações, por isso que deu aí, é claro, todo um outro contexto beligerante em relação a esse socialismo. E aí, é também bem provável que vocês, né, escutem aí essa questão da diferença entre socialismo e comunismo, só lembrando mais uma vez, tá? Quando fala no século XX, na experiência da União Soviética, depois na China de Mao Tse-tung, depois na Coreia do Norte, após a Guerra da Coreia, a gente percebe então que há uma confusão entre o que é esse socialismo e o que é o comunismo. E aí chamava-se então de socialismo real. Então, quando você ouvir isso aí, quando você ouvir essa ideia, você pode entender dessa maneira, tá? Eu quis fazer essa aula para complementar a outra, já que a outra, se eu continuasse falando isso aqui, ela ia ficar muito extensa, tá? Ia ficar bastante extensa. Por isso que eu fiz essa aula aqui, beleza? Tranquilo? E é claro, você sabe que ainda hoje existe essa discussão extremamente fundamentalista sobre o ponto de vista de algumas pessoas e pensadores que entendem até de uma maneira meio dogmática essa questão, e aí fazem aí favor de defender isso ideologicamente, politicamente falando, enfim, sobremaneira aquilo que acaba envolvendo o planeta Terra hoje no século XXI. Beleza, meu querido, beleza, minha querida? Então vai lá, hoje é aula bem curtinha mesmo, certo? Um abraço, tamo junto, qualquer dúvida, só chamar.